Vacaria, né? Mapa lá de novo? Que é exatamente ali. A gente fez a gente fez esse confronto, né, com esses marginais que foram para a região lá da Serra da Misericórdia. Tá. Né? E foi o foco principal, né, desses confrontos com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Foi a parte mais complicada mesmo? Foi essa região da Vacaria. Né? Aqui. E essa operação startou às 5 da manhã, de forma coordenada. Né, Teve um briefing às 4, né? Às 3 da manhã nós estávamos na cidade da polícia. Essa operação se iniciou... Depois com o Menezes às 4, né? Foram 2 briefings. Eu fiquei sabendo disso com os policiais. Eu participei de 2 briefings. Por exemplo, o Batalhão de Choque teve um briefing, o pessoal de resgate teve outro briefing, e depois teve um geral... Isso na Polícia Militar. Isso. Na Polícia Civil eu participei dos 2 briefings da Polícia Civil. Primeiro briefing, que foi às 3 da manhã, foi justamente com as equipes que entraram primeiro. E o Will foi um dos delegados que estava nessa primeira leva, puxando, ou seja, conduzindo as equipes juntamente com a CORE, as nossas forças especiais e algumas delegacias especializadas que já têm o know-how de operar nesse tipo de terreno. E aí nós mandamos essas equipes juntas para entrarem simultaneamente com o BOP e outras forças especiais da Polícia Militar. E aí depois, às 4 da manhã, 4 e pouco, eu fiz outro briefing para o restante das equipes que foi fazendo o cerco e depois foi fazendo essa onda de empurrar, né? De levar os caras, tirar os caras das áreas edificadas, né? Os traficantes. Então essa ação começou às 5 da manhã. Você chega às 5 horas no ponto de forma sincronizada, né, com as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar. Isso incrível, né, cara? Porque se uma peça desse quebra-cabeça falha ou atrasa, complica todo o resto, né? Mas foi muito bem sincronizado entre as polícias, né? Como? Com celular, todo mundo com localizador. E com a coordenação da operação que ficou, né, na cidade da polícia, depois no CICC. Recebendo atualização constante. Sim. Foram 2 centros de comando. Nós montamos um centro de comando na cidade da polícia. Tá. Importante mencionar, essa operação ela teve a participação integral do Ministério Público. Um promotor do GAECO participou do briefing. Acompanhou tudo. Qual é a importância disso? Muito importante. Mostra transparência. Mostra a legitimidade da ação. Nosso promotor estava lá do meu lado no briefing, participando de tudo. Viu a distribuição dos objetivos, dos mandados para as equipes saindo, e depois foi montado um centro de comando na cidade da polícia, onde ficaram ali alguns delegados, inclusive com esse promotor, e eu depois me desloquei para o CICC, onde fiquei lá junto com os outros secretários, com o secretário Vitor, o secretário Menezes e entre outras autoridades também. Tá certo. Então, iniciada essa operação de forma sincronizada às 5 da manhã, 8 horas da noite, nós ainda estávamos no terreno sob fogo. Então, e alimentação, aí munição extra? É o que o secretário falou. Vai da força de vontade, do espírito de policial, porque você fica naquela região. Vocês vão com alguma coisa para comer? Sim, tenta, mas chama de ração fria. Né? Ração fria, sim. Então, o comércio é todo fechado. Houve reposição, eu repus a minha munição gasta pelo menos 2 ou 3 vezes. Quanto tempo dura uma munição numa ação dessa, assim? Depende. Essa é a diferença entre o policial e o marginal. O marginal não tem compromisso, não tem respeito com qualquer coisa, né, que esteja à frente do cano da arma que ele está portando. Um civil, nós não. A gente atua de forma profissional e tentando reduzir ao máximo eventuais efeitos colaterais. Então, mesmo assim, a gente em comunicação com o secretário, com os órgãos de controle da operação, a gente solicitou a reposição de munição e eu particularmente repus os meus carregadores 2 vezes. Cara. Então, assim, realmente eu já operei lá muitas vezes. Pô, das 5 às 8? Foi 5 da manhã às 8 da noite. E quando nós tivemos a ordem para deixar o local, algumas equipes, né, da CORE e do BOP ainda se mantiveram no terreno, né, ainda sob fogo. E até que esse panorama permaneceu até que as equipes se retirassem. Conta pra gente, hora a hora, o que foi acontecendo. Quando a gente iniciou a ação, né, logo de plano, aquelas barricadas que a gente vê, né, nos acessos, começaram a ser incendiadas, né, para evitar tanto o deslocamento de blindados como de viaturas comuns. Né? O que vocês fizeram? A gente desembarcou dos veículos, né, começamos a progredir. Não dava para tirar a pé, não dava para a barricada incandescente, né? Começamos a progredir a pé para... Sem resistência ainda? Com resistência. Com resistência? Com resistência. Já pro ponto... Tipo, né, isso? São as barricadas já depois, apagadas, né? Você pode reparar que elas ficam fincadas no chão, né? Para retirar isso não é fácil, né?
Então conseguimos progredir, né? Já. O governador prometeu aí que vai ter a maior ação de retiradas e barricadas aí, que vai sair tirando de tudo quanto é lugar. Sim, essa vai ser uma próxima operação. Conseguimos progredir até o ponto, né, onde foi determinado que a gente tomasse, né, já sob fogo, né, e a gente conseguiu, né, estabilizar de uma forma momentânea aquele local lá na Vacaria, empurrando esses marginais para a Serra da Misericórdia, onde eles confrontaram com equipes do BOP, da CORE, né? Então, foi, assim, realmente 15 horas, né, de combates intensos. Já fui nessa localidade algumas vezes ao longo desses quase 24 anos que eu estou na polícia, mas realmente nesse dia essa operação foi diferenciada. Foi realmente a gente enfrentou resistência armada de forma que eu não tinha visto ainda naquela localidade. E o que você viu de baixas, de feridos, Sim. de confronto? O que você pode contar de lá de dentro? A gente, num primeiro momento, depois, né? Primeiro a gente teve confrontos, você vê o marginal atirando mais longe? Mais um pouco distante. Tá. Né? Mas, num determinado momento, uma patrulha da minha unidade, da minha delegacia, a gente conseguiu um combate a uma curta distância, né? 10, 15 metros, com marginais armados de fuzis. Conseguimos neutralizar 2, né? O restante subiu por um corredor, né? Depois um terceiro que foi preso revelou que havia mais de 20 deles tentando fugir, né? E bateu de frente com as nossas equipes. Eles voltaram pelo mesmo corredor que vieram, e foi aí que eles conseguiram balear o delegado, né, Dr. Bernardo, da DRE, né, que tentou se abrigar, né, na casa de uma moradora, né? Então, nós vimos que se a gente seguisse por esse corredor, né, a gente iria confrontar com ele, mas também os policiais da DRE que estariam no final do corredor estariam sob fogo amigo. Sim, né? Poderia acertar eles. Então optamos em voltar por uma escadaria e fazer o caminho contornando esse corredor. Mas o delegado Bernardo ficou para trás? Eu não entendi. Não, ele foi baleado e ele buscou abrigo na casa de uma moradora. Tá. Né? Você estava junto nessa hora? Na hora que ele foi baleado exclusivamente, não. Eu estava participando do resgate dele. Tá. Porque para chegar à casa dessa moradora, nós tivemos que fazer contornar, né, esse corredor onde estavam esses marginais, subindo por uma escadaria e enfrentar uma resistência muito grande nesse corredor, né, onde esses marginais estavam escondidos, para que a gente pudesse socorrer o policial ferido. Né? Então, como a gente não conseguia acessar a casa dessa moradora, né, pelo corredor, né, a gente se esgueirou assim por uma fresta, pulou uma sacada, né, uma varandinha dela, e conseguimos acessar a casa sem nos expor nesse corredor. Aí o Bernardo estava baleado no chão, perdendo muito sangue, ele tomou um tiro na perna, né, quatro dedos abaixo da virilha, né, esse tiro rompeu a femoral dele. Cara. Nós aplicamos um torniquete, né, que é um torniquete tático, que a gente... Ele mesmo pode fazer isso ou precisa de ajuda de outra pessoa? Do jeito que ele poderia, mas do jeito que ele estava perdendo muito sangue, ele não conseguia fazer. Se não fizesse torniquete, ele ia perder a perna e morrer. Ele com certeza morreria. Conseguimos aplicar um primeiro torniquete. O que o torniquete faz? Ele estanca o sangramento, né, até que a gente consiga efetivamente retirá-lo daquele cenário ali de confronto. Só que a gente tinha um problema. Depois que o torniquete foi aplicado e que ele estava perdendo muito sangue, a gente não conseguia retirá-lo da casa, porque a casa só tinha um acesso, que era a porta por onde ele entrou. Que estava na linha de tiro. Um confronto muito forte. Eles sabiam, os marginais, eles sabiam que tinha um policial baleado ali e estavam atirando na casa da moradora. Os tiros pegavam na porta dela. Foi o que a gente falou agora. O marginal, ele não tem compromisso com o que está na frente do cano da arma dele. Ele não quer saber se ele está atirando na casa do morador. Ele quer matar o policial. E se preciso for, para ele matar o policial, que ele mate o morador, ele vai fazer isso. Com muita tranquilidade. Então a gente não conseguia tirar o Bernardo dali, da casa da moradora, e aí, passando pela via, né, pelo corredor. É por maca que vocês vão tirar ele? Como que faz? A gente improvisou. Mas o que a gente teve que fazer? A gente percebeu que a parede da cozinha dessa residência era mais fina, né? E que havia um botijão de gás vazio, né, na cozinha dessa moradora, e começamos a quebrar a parede dela. Com o botijão? Com o botijão de gás. Os policiais que estavam do outro lado da parede, que era um terreno baldio, que era razoavelmente abrigado, porque havia outras edificações próximas,
perceberam essa movimentação nossa, a gente começou a conversar com eles, ó, quebra daí que eu quebro daqui. E começamos a quebrar a parede dela. Nossa, que desespero, cara. E aí eu falei pro Bernardo, eu tentava a todo momento... Tava correndo contra o tempo, né? Eu tentava a todo momento deixá-lo acordado, porque eu via que ele tava apagando, né? E eu falei, irmão, a gente vai te tirar daqui, mas eu preciso que você colabore. Até para ele tentar dar uma função para ele naquilo ali, para ele se manter acordado, né? Falei, ó, a gente só tem aquela fresta ali para passar, nós somos grandes, né? E, cara, você vai se arranhar todo, você vai... Mas, cara, vamos te tirar daqui. E ele só olhava para mim e balançava a cabeça, ele não verbalizava mais comigo. E a gente foi tirando ele da forma que deu. Por acaso, nesse terreno baldio, né? Havia uma madeira, né? Que a gente conseguiu improvisar uma maca, né? E tirar ele dali com muita dificuldade, porque era um terreno de barranco, né? Dentro da casa tinha eu e mais um, né? Mas para carregar ele? Para carregá-lo, mais uns 6 ou 7. Cara. Mas depois ainda tinha uma escadaria grande para poder ter acesso a uma rua onde passavam os veículos. E ali a gente foi revezando, levar ele no ombro, da forma que deu. Ele consciente ainda? Ele estava consciente. De baixo de tiro, né? Cara. Então... Cenário de guerra tivemos que botar um segundo torniquete nele, porque o primeiro não estancou de forma satisfatória, né, o sangramento. E até que, com muita dificuldade, a gente conseguiu subir essa escadaria e chegar a uma rua principal, né? Vocês queriam voltar? Voltar para uma rua principal, ali na Vacaria mesmo, que é a Rua Emoré. Depois da barricada. Isso. Para que ele pudesse ser extraído. E qual foi o problema? As viaturas não conseguiam subir justamente por conta das barricadas, né? Então o policial viu uma das motos, né, que esses marginais roubam, uma das motos lá, com a chave. E o Bernardo foi retirado de moto. Como? Sentou um policial, é a força de vontade. Sentou um policial pilotando, a gente conseguiu botar o Bernardo... Amarrou ele? Como sentado, e veio um outro policial por trás, abraçando os dois, e saiu da forma como foi, debaixo de tiro. Cara... Aí a gente conseguiu lá embaixo, colocar ele numa viatura e socorrê-lo ao hospital. Ele perdeu a perna, né? Mas foi salvo, né? Ele tá se recuperando no hospital. Tá melhor, já? Tá melhorando. Paquito, você conseguiu baixar aí o vídeo do resgate? Esse vídeo que eu joguei aí é o vídeo do resgate. Posso passar aqui? Vamos lá. Vamos aí. Que o Will comentasse, então. O que a gente tá vendo aí, Will? Então, nesse momento aí... Essa é aquela área externa que você falou? É a área externa. A gente já tinha quebrado a parede, né, da moradora, para poder tirar o Bernardo já com o torniquete ali na perna, né? Tinha um torniquete só, depois a gente precisou aplicar mais um. Eu desequipei, tirei meu colete, né, para poder passar ali pelo buraco ali. E o que a gente vê, ele já estava meio inconsciente, mas a gente estava... Isso, porque tá sem o áudio, né? Mas a gente tá sob fogo. Né? Tava sob fogo. A gente está lateralizando ele para poder conseguir botar uma tábua, que era de uma obra. Lá no fundo a gente vê lá a parede quebrada, né? A gente passou por ali e a gente está tentando botar ele numa maca improvisada, né? Ele estava com uma fratura, né, na perna, né? O tiro pegou, além de romper a femoral dele, fraturou o osso da perna dele. E a gente começou, né, a tentar extrair ele dali. Com muita dificuldade. Você pode ver que o terreno, né, daqui a pouco vai mostrar aí, é uma subidinha. Subida, né? Para cá ou para cá? Vai ser uma subidinha. E tinha chovido há pouco tempo, né? Tava meio escorregando, né? E a gente debaixo de fogo. E aí vai mostrar ali que a gente tenta tirar ele por um buraco que a gente abriu nessa parte aqui, né? Que é uma parede que eles fizeram ali com alumínio, né? A gente abriu isso aqui para poder acessar ali pela lateral da casa da moradora, porque a parte da frente era o terreno onde era o corredor onde estava tendo confronto, né, com as outras equipes da DRE. Então a gente foi pelo lado, né, e agora a gente está tentando tirar ele ali, né, a gente passa por esse corredor, né, ali na frente vai ter a escadaria, né, é uma escadaria grande que a gente teve que subir para poder chegar até ali tem um marginal baleado, então ele foi preso, tomou um tiro na perna e foi preso. Participou, aquele marginal, ele participou do primeiro confronto com a minha equipe lá embaixo e subiu, né, participou do segundo confronto com a equipe da DRE. Tá. E conseguimos tirar o Bernardo ali com muita dificuldade. De lá, ainda depois que teve a escada que você falou? Teve uma escadaria, né? Tirar o cara com pressa. Todo esse resgate durou quanto tempo? 1h30. O quê? 1h30 e ele agonizando? 1h30. Meu Deus. Embaixo de tiro. Qual que é a dor? Você já tomou tiro? Não. Qual é a dor de um cara que toma... depende, né? O tiro dele foi um disparo muito grave porque pegou osso, né? Pegar osso é muito complicado, ele fraturou o fêmur.
tiro de fuzil. Uma dor intensa. Dor intensa e pegou a femoral. Ou seja, vocês dão alguma coisa pra dor também ou não? Não tinha nada? Na hora ali... Tem que fazer o torniquete para estancar o sangramento, tirar ele dali o mais rápido possível, para levar para o hospital para fazer a cirurgia e tentar recuperar. Tanto que ele já chegou no hospital, perdeu muito sangue, sangue. Imagino que se acontecesse isso com um traficante, eu não consigo imaginar 6 outros traficantes tentando levar esse cara para o hospital, tentando salvar essa vida. Né? Agora, isso é trabalho de polícia? Pergunta aqui. Qual polícia do mundo faz esse tipo de trabalho? Nenhum. Por isso que eu desafio qualquer força policial do mundo inteiro vir aqui e fazer o que nós fazemos. Não vai fazer.